totalmente, para mim, pelo menos, que sou um bocadinho cético, sou um entusiasta cético, era para mim uma espécie de sonho. Pá, vamos fazer uma revista, fazemos a Granta e de repente a coisa tornou-se possível. E então, quando se torna possível, pronto, tivemos que negociar o FII para fazer que ainda hoje pago, claro. Claro. O FII internacional para fazer a revista, porque eles abriram, com o John Freeman, abriram a revista inicialmente era exclusivamente inglesa, e de repente começaram, o Freeman convence a senhora, que não me lembro o nome, é um nome, a Sigrid qualquer coisa, tem um nome nórdico, não é? Salvan. Pronto. Convence a senhora a abrir aquilo a outros, internacionalizar a revista, portanto havia esta possibilidade que se tornou real e de um momento para o outro estávamos com esta criança nos braços, pronto, está contado mais ou menos. São aquelas alegrias momentâneas, não é? Isto é uma coisa fantástica. Não, e depois a recepção das pessoas foi incrível. Sim, ainda não tínhamos revistas, fizemos uma coisa nas redes sociais e tal, e de repente tínhamos um grande número de assinantes, portanto a revista foi muito bem aceita. Digamos que há um aspecto muito agradável e simpático e outro aspecto que eu acho que tem um lado assim um bocado perverso, que é aquela ideia de a Granta é uma coisa estrangeira, que maravilha, não é? Ao mesmo tempo eu acho que tem um lado também um bocadinho, nós podíamos ter feito a revista, porque é que não fizemos a revista só portuguesa, só com autores portugueses? Claro, havia essa coisa de termos acesso ao arquivo e ao acervo da Granta, que tem ótimos textos de ótimos autores, mas pronto, lançámos-nos nisto e não sei, agora se calhar não vou detalhar muito mais. Tivemos um primeiro número com uma fotografia do Daniel Blaufuchs. Aliás, tínhamos dois portfólios ou tínhamos um portfólio fotográfico nessa altura? Tínhamos um portfólio fotográfico e tínhamos um ilustrador para cada texto. Não, isso são coisas diferentes. No princípio, não tínhamos ilustração. Tínhamos ilustração, o primeiro é ilustrado pela Vera Tavares. E tínhamos, exato, para cada texto tínhamos um ilustrador e tínhamos um portfólio em cada número, sendo que no primeiro número, mais ou menos de forma evidente, foi escolhido, foi convidado o Daniel Blaufuchs, que fez esta bela capa. E se calhar passo já para a parte da imagem, porque isto, se calhar é melhor misturarmos a conversa, não é? Tu é que és um profissional, Carlos, fazes como quiseres. Não, porque tu estiveste desde o primeiro número. Este diretor é muito... Atualmente o Daniel Blaufuchs. Eu mais parte dei a oportunidade a um jovem talento chamado Pedro Mexia e passei-lhe a pasta. Portanto, vamos deixar essa parte para mais daqui a pouco. Mas o Daniel foi o primeiro, o autor do primeiro portfólio da revista e tem uma ideia sobre o que é que numa revista literária pode fazer sentido em termos de portfólio fotográfico. Aliás, hoje é o curador do portfólio fotográfico. Diretor de imagem. Peço desculpa, eu já estou reformado disto. A sério. Não, eu penso que o que diferencia e de facto o facto de me terem convidado para o primeiro número, eu agora até tive que rever o trabalho que tinha feito, porque na verdade já nem me lembrava que está lá dentro. Mas o que diferencia a Granta portuguesa da maior parte das outras Grantas
na fotografia é que a Granta primordialmente, preferencialmente, dá espaço a fotografias documentais, portfólios de natureza mais documental. E desde o início, ao convidar-me a mim, obviamente que houve uma direção que eu tenho depois perseguido quando comecei a fazer a tal, curadoria, direção artística, que é portfólios de uma natureza mais artística, eu odeio a palavra, mas de autor, em que não há necessidade de documentar. E isso é uma grande diferença com as grandes internacionais, que são principalmente fotógrafos de jornal, de imprensa, sem qualquer hierarquia ou desprimor. Também houve na Granta, posteriormente, ali naquele período, a minha formação é mais na palavra do que na imagem. Houve também um período em que tivemos, por exemplo, o João... João, tens de falar no micro. Fala no micro. Desculpa, perdão. Tivemos depois também, na fotografia, tivemos o João Pina. O João Pina fez umas fotografias mais documental mais, em São Paulo, nos protestos contra a Dilma. Agora vou passar aqui a bola ao diretor de imagem. Não havia um conceito tão estável no início como agora há com um artista a tomar conta do assunto. Portanto, era uma coisa um bocadinho mais instável e mais fruto Sim, por exemplo, nas revoluções tivemos o Alfredo Cunha, fotos do Alfredo Cunha. Houve alguma instabilidade mais editorial num período inicial, não é? Não rejeito de todo, e mesmo esses nomes que disseste agora, o João Pina, etc., são nomes de fotógrafos autorais, são mais documentais de facto, mas são fotógrafos com certo carisma pessoal. O que se passa agora na Granta em termos de imagem é de facto um lado mais artístico, tanto mais que eu sinto a responsabilidade, e também gosto de dizer isto, que infelizmente a Granta é a única revista de fotografia portuguesa que existe, o que é pena. Devia haver de facto uma revista dedicada à fotografia portuguesa que não existe de todo, e portanto há uma responsabilidade, eu penso, acrescida. Ainda por cima tu tens, deixa-me só atalhar, entretanto, a partir do número 10 da Granta Portugal, nós passámos a fazer a Granta de língua portuguesa, portanto passou a ser editada em Portugal e no Brasil, e em vez de um portfólio passou a ter 2 portfólios. Porque a Granta brasileira entretanto tinha acabado, e portanto eu quando soube isso disse, então eu vou fazer a Granta de língua portuguesa. E aí passámos a incluir autores brasileiros na escolha a quem propusemos textos, e 2 portfólios fotográficos, um brasileiro e um português. Era só para ter... Um português ou de antigo Império Português, não é? Sim. Temos pelo menos essa tentativa, e já tivemos autores de língua africanos de língua portuguesa. O que acrescenta mais responsabilidade, não é? Porque é também trazer fotógrafos brasileiros, que eu tento, estar a par o máximo possível, para o espaço português, e levar fotógrafos portugueses para o espaço brasileiro. Sendo que os portfólios regem-se sempre por uma ideia de tema, que é ali o diretor que indica, e que são sempre temas altamente não fotografados. Pois, o Daniel protesta muito. Estamos sempre com este problema, é a graça, é a glória, é a culpa, quer dizer, nunca é, sei lá, montes. É sempre uma ideia que não é fotográfica, não é? Montes. Os fotógrafos só iam fotografar montes. É verdade. Falhar melhor foi Patrícia Almeida. Falhar melhor. Mas pronto, mas são temas e portanto, o que dá uma liberdade enorme, mas também um problema que às vezes eu fico de facto, o que é que encaixa bem aqui para também não ser o óbvio. Por exemplo, tivemos o número do cinema, que já foi há bastante tempo,
e que o mais óbvio seria encontrar um fotógrafo que existem ou pedir para fotografar em espaços de cinema, não é? Seria estamos aqui meio chocados. Espaços de cinema, mas tento sempre também fugir. Por exemplo, o próximo número que ainda não saiu, que é o número, o tema é graça, que eu até disse à Bárbara, então vamos oferecer este número e vamos fotografar o bairro da Graça em Lisboa, não é? Seria o mais óbvio. E na verdade vamos ter 2 portfólios que o tema graça, um é graça política, que é o portfólio brasileiro, pela primeira vez vamos ter uma autora que já não está viva, já morreu há bastantes anos, que é completamente desconhecida no espaço português, e eu espero que isto possa dar também alguma visibilidade. E vamos ter uma fotógrafa portuguesa que é a Pauliana Valente Pimentel, em que o mote que eu lhe dei foi a ideia de estado de graça na juventude, aquele momento em que ainda não entramos exatamente na idade adulta e parece que estamos em estado de graça. Depois envelhecemos e percebemos que voltávamos tão assim em estado de graça. E pronto, e ela pegou neste meu mote para criar o seu trabalho, com toda a liberdade óbvia. E pronto, é isso, mas penso que de facto a Granta, com esta responsabilidade de mostrar fotografia portuguesa e brasileira, tem uma responsabilidade acrescida por não haver outro espaço onde isto aconteça. Deixa-me só dizer mais uma coisa em relação à imagem. Como viram, o primeiro portfólio e a primeira capa é do Miguel Boal Fux, ele depois voltou a fazer um portfólio para o número 8, mas depois, durante um período, as capas foram ilustração. Passámos a fazer capas com ilustração em vez de fotografia. Primeiro com o Jorge Colombo. Fez 4 números, não é? Fez 4 números e depois com o André Garrido, que fez outros 4 números. E, portanto, há um aspecto que eu acho verdadeiramente interessante e entusiasmante numa publicação como esta, que é a possibilidade de experimentar, de fazer coisas, de não nos cingirmos a um modelo muito fechado e de podermos tentar inventar um bocadinho, ou não sei se é inventar a palavra melhor, mas experimentarmos soluções. E foi esse o espírito quando dissemos, se calhar, em vez de fazermos fotografia, vamos fazer agora. E convidámos durante uns números o mesmo ilustrador para ele fazer 2 ilustradores em 2 períodos diferentes, para ele fazer as capas da revista. Nos textos a mesma coisa, por exemplo, os primeiros 4 números, eu gosto muito de séries. Gosto muito de séries, por acaso séries televisivas nem sou grande consumidor, mas gosto muito da ideia de procurar continuações. E nos primeiros 4 números temos 4 textos da Hélia Correia, que de certa forma são uma pequena novela, porque estão mais ou menos encadeados, e esse tipo de experimentações são aquilo que me parece interessante, essas e outras, não é? Mas que são formas de experimentarmos e, no fundo, os textos, pelo menos no modo como eu concebi inicialmente a revista, e depois o Pedro falará daquilo que acha interessante para isto, mas era dar às pessoas, dar a autores a possibilidade de experimentarem aqui, em formato mais curto, formas de expressão que possam de alguma forma ser interessantes e que de algum modo não sejam mais do mesmo. Portanto, há aqui um aspecto de laboratório que também me parece interessante numa revista literária e que acho que uma revista literária deve perseguir, que é procurar fazer com que haja experimentação literária ou, no caso da imagem, experimentação na ilustração ou na fotografia. Depois, quando o Carlos cedeu o lugar aos jovens, o Pedro Mexia
Jovens somos nós. Desculpa. Atenção. Em relação a mim, és um jovem. Somos os dois, somos do mesmo ano. Em relação a vocês, somos uns jovens. Não havia. Nós, o Pedro ficou com a direção de revista em Portugal. Nós achámos que era importante ter um curador no Brasil, então tínhamos o Gustavo Pacheco, que trabalhava connosco e que escolhia os textos brasileiros, e o Pedro escolhia os textos portugueses, e cada um escolhia 3 textos, já não me lembro, estrangeiros. E aí o Daniel já estava com os portfólios. Eu queria que tu me dissesses qual foi assim, o maior desafio depois de... Repara, já tínhamos publicado 12 números quando tu entras, 10 já do tínhamos autores tão bons, como é que ele conseguia depois separar isso? Não, já tinham escrito todos já tinham escrito lá. Portanto, desde Granta Portugal e 2 números de Granta de língua portuguesa, quando tu agarras na revista. Bom, há 2 coisas que são talvez importantes. Uma tem a ver com a minha relação com a Granta e com as revistas, sobretudo de língua inglesa, ou seja, se forem ver livros de não ficção ou de ficção curta de ingleses, americanos e de outros países de língua inglesa, verão que há sempre uma origem dos textos e diz este texto saiu na Atlântica, este texto saiu na New Yorker, este texto saiu na Granta, etc. Portanto, existe essa mediação dos textos literários, ou seja, não há como praticamente há em Portugal apenas a gaveta e o livro. Há espaços intermédios, que é o espaço tradicional das revistas, dos jornais, dos suplementos literários quando eles existiam. Evidentemente que hoje há a internet, a autopublicação, mas é uma coisa diferente e é muito difícil num espaço, enfim, demasiado grande e sem grandes filtros para nos permitir distinguir o que é interessante. A Granta tinha esta particularidade de ser uma revista que, além de ter uma solidez muito grande na sua escolha, tinha, através da lista daquelas listas de 10 em 10 anos, suponho eu, sobre os escritores, é o 40 under 40, suponho eu, 40 escritores com menos de 40 anos que iam marcar os anos seguintes, e logo na primeira, basicamente, daqueles 40, 30 toda a gente conhece. Era o Salman Rushdie, era o Ian McEwan, era o Martin Amis, era o Ishiguro, era o Julian Barnes, etc. Portanto, e foram autores ingleses que marcaram muito a Granta inglesa. Por outro lado, também foi uma revista que teve muita importância porque para anunciar uma determinada fase da ficção, particularmente a ficção americana, que muitas vezes se designa por dirty realism, o realismo sujo, que o autor mais conhecido é o Raymond Carver, e eles têm um número, acho que é o número 40, se bem me lembro da revista, onde apresenta essa nova vaga de autores americanos que tiveram bastante impacto. O desafio maior, na verdade, foi o desafio maior à partida foi solucionado pelo facto de termos o Gustavo Pacheco como editor da parte brasileira, ou seja, quando a Bárbara me falou, eu não me sentia capaz de escolher escritores brasileiros, por exemplo, com menos de 40 anos, ou seja, eu conhecia os escritores brasileiros canónicos, mesmo que muitos deles ainda estejam vivos, ou ainda estivessem ou ainda estejam vivos, mas não conhecia as coisas novas que se faziam no Brasil, eu não me sentia muito capaz de fazer isso. Encontramos essa solução de um autor que já era autor da Vinda da China para fazer essa escolha, e foi muito interessante porque nós não coordenávamos no sentido de ele não me dizia o que é que eu havia de escolher e nem eu fazia o mesmo com ele. Portanto, as nossas escolhas eram totalmente autónomas e era muito engraçado ver em cada número como a literatura portuguesa e a brasileira são completamente diferentes, evidentemente com as diferenças
escrita, do estilo, da língua, por assim dizer, na variante portuguesa e na variante brasileira, mas também pelas questões temáticas. Os textos brasileiros tinham uma grande preponderância de questões identitárias, de questões ambientais e de questões políticas. Apanhámos o bolsonarismo, que fazia com que qualquer texto fosse dar ao Bolsonaro. Nós brincávamos sempre, quando estava a ler um texto brasileiro, quando é que seria referido a Bolsonaro, mesmo que se passasse no século XIX. E, portanto, desde que lá está o Lula, a coisa melhorou, desse ponto de vista. O que me interessava na Granta inglesa, que eu não era assinante, mas comprava com alguma regularidade, era a ideia do texto longo, ou seja, por longo quero referir-me a um texto que é demasiado longo para ser publicado num jornal. Portanto, nós estamos a falar de um artigo, não estamos a falar de um texto de uma página ou de 2 páginas, estamos a falar de um texto de 10 páginas, 15 páginas, 20 páginas. Aliás, no número que vai sair brevemente, há um texto que tem 40 páginas, no jornal publicaria isso. O conto, que é uma tradição que em Portugal não tem sido muito, tem sido um pouco prejudicada pela falta de revistas onde os contos possam ser publicados. Houve a revista Ficções, da Luísa Costa Gomes, que foi talvez, pelo menos enquanto revista temática de contos, ou especializada em contos, aquela que teve mais impacto. De vez em quando há umas revistas literárias que publicam um conto ou outro, mas não há essa, lá está, não há essa mediação entre a gaveta e o livro. E também a prosa de não ficção, isto é, a mim interessava-me particularmente e interessa-me, e aliás às vezes tenho que rever a minha escolha para que essa minha preferência não seja totalmente dominadora. Eu gosto muito de textos memorialísticos, autobiográficos, diarísticos, etc. E é outro tipo de registro que não é muito fácil escrever nos jornais. A Granta inglesa, por exemplo, tem uma grande tradição até também de reportagem. Aliás, quase todos os jornalistas, e também já houve muitos textos que podiam ser considerados, e que são peças jornalísticas e reportagens. Mais 2 coisas, uma sobre os temas e a arquitetura e outra sobre a escolha dos autores. Talvez comece pela questão dos temas. Os temas têm que ser ao mesmo tempo entendíveis, isto é, tem que ser um tema que uma pessoa com uma palavra, mas geralmente é uma palavra, acho que têm todos uma palavra só, não? Não, falhar melhor, que é a citação do Beckett, mas a maioria deles tem só uma palavra. Tem que ser uma palavra que as pessoas identifiquem e tenham uma ideia, mas também tem que ser uma palavra em relação à qual os colaboradores, pelo menos os textos que nós encomendamos, portugueses e brasileiros, ou lusófonos, possam fazer, 10 variações diferentes sobre aquele tema. Ou seja, tem que ser um tema com alguma abrangência para que as pessoas o tratem de forma diferente. Por exemplo, o número que vai sair em breve, o tema é graça. E portanto a maneira como isso se exprime depois na maneira como os autores, no modo como os autores se apropriam do tema, é que há um texto, agora vou falar indiferivelmente de ficção e não ficção, em que há uma personagem que se chama Graça, noutro texto é a Graça Divina, noutro texto é a Graça dos Comediantes, e portanto há uma declinação possível dos sentidos dos temas. E depois há aquela arte de fazer uma arquitetura. Depois temos os textos todos e as traduções. O dia em que eu recebi como diretor, ou co-diretor ainda da Granta, a password do arquivo da Granta foi o meu melhor dia de Natal de sempre, e não era Natal, portanto posso ler todos os textos publicados na Granta desde o princípio.
tanto da Granta em papel como da Granta online, porque eles também publicam textos que não estão na edição de papel, e depois chegamos à questão há ainda uma questão sobre o tema, porque o Daniel, eu já percebi isso, que o Daniel, a primeira reação do Daniel é sempre como é que vamos ilustrar isto? Como é que vamos ilustrar isto? E de facto é verdade que tem havido temas difíceis, Glória. É um tema, a graça, perdão, é um tema bastante difícil. Ilustrar não ilustrando. Não, ilustrar não ilustrando, sim, mas escolher imagens para. Curiosamente, verdadeiramente o único problema que nós tivemos, não tu e eu, mas um problema da revista, foi que tínhamos um tema escolhido com textos entregues e o tema era Rússia. E entretanto, a Rússia invadiu a Ucrânia. E eu tinha uma bela capa com um avião. Pronto, e o Daniel escolheu uma capa tinha escolhido uma capa com um avião. E então houve uma grande discussão se aquele avião era de recreio ou se podia bombardear a Ucrânia. E portanto foi talvez o tema mais concreto que nós tivemos e foi o que deu mais, foi aquele em que nós dissemos, e o Daniel dizia, não, um avião é um avião, não tem nada a ver com guerra, e enfim, houve uma discussão acerca disso. E saiu o avião. E saiu. Não, vocês ganharam, mas a longo prazo perderam, porque a capa era melhor. Não, a capa era muito bonita. A capa era muito bonita, mas outra das coisas que nós pensámos é vamos publicar uma. E atenção, esta hesitação durou para aí meio-dia. Nem tanto. E depois pensamos, não vamos entrar naquela parvoíce das pessoas que estão a cancelar os bailados russos e os compositores russos e a salada russa. E a salada russa, é verdade. E a Ucrânia é invadida no fim de fevereiro, portanto nós só estávamos a finalizar, a revista sai em maio. E nós não fomos avisados na invasão e portanto tivemos esse problema. A última coisa que eu queria dizer tem a ver com a escolha dos autores. E é verdade que o Carlos disse que não só o Carlos tinha publicado muitos dos autores portugueses e alguns brasileiros, mas sobretudo portugueses, de que eu mais gosto e que seriam as minhas escolhas mais evidentes, e portanto houve uma tentativa, pelo menos até certa altura, de não, portanto, certa altura, que são estes, que já são aqueles que eu editei todos com o Gustavo, exceto os dois últimos, de não repetir nomes que o Carlos tinha escolhido, e entretanto já repeti um ao outro porque eram nomes óbvios para aquele tema, etc. Mas isso permitiu-me fazer um esforço para, por exemplo, não só li mais literatura brasileira nos últimos 3 anos do que em toda a minha vida, literatura brasileira atual, como li ou reli, num outro caso, autores portugueses em que eu não tinha prestado atenção devida e li na perspectiva de será que esta pessoa é indicada para a Granta. Portanto, evidentemente que eu faria todos os números com os meus 5 ou 6 escritores preferidos, não vou dizer quais são, porque já vi que estão aqui vários e portanto o melindre impede-me de dizer, mas por exemplo, uma das coisas que fiz foi convidar autores que não são escritores, mas que escrevem de alguma maneira ou que foram desafiados para escrever e aceitaram, e estou aqui um pouco ao acaso, rabisquei aqui 3 nomes, um músico, o Samuel Lúria, que é um letrista notável e que escreveu um texto sobre o Leonard Cohen. Não é bem sobre o Leonard Cohen, é sobre o Aleluia e sobre a nossa a aversão que o Aleluia provoca às pessoas que gostam muito do Cohen. Foi demasiado banalizado e toca nos casamentos, etc. São as pessoas que não ouvem a letra, basicamente. São as pessoas não ouvem. Só assim é que se pode tocar Cohen num casamento, sim. Depois foi cineastas como o João Rosas, que é um dos novos cineastas que me parece que tem mais
que escreve melhor, que tem um estilo de escrita de diálogos. Uma atriz, a Beatriz Batarda, também escreveu sobre a questão sobre as questões novas ou relativamente novas que se põem no teatro e na representação e nas questões das pessoas que se sentem ou não representadas nos palcos, etc. Portanto, fomos buscar um leque um pouco mais alargado, sem serem os escritores que toda a gente reconhece como escritores e que publicam romances, contos, etc. E temos também sempre publicado não ficção e alguns textos jornalísticos, alguns textos memorialísticos e de facto é fascinante. Por exemplo, uma das coisas fascinantes, pode não parecer uma coisa boa, mas por exemplo, encomendarmos um texto, porque depois os textos que estão do arquivo é mais fácil, porque somos nós que enquadramos os textos existentes no tema, isso não há grande dificuldade. A dificuldade é a vastidão do arquivo. Mas quando encomendamos não sabemos o que é que a pessoa vai dizer. Há pessoas que dizem vou escrever sobre isto, mas outras não dizem. E o que é interessante é ver como é que os textos se encaixam, qual é a sequência dos textos, que é uma coisa que discutimos sempre, ou às vezes, e isto é fascinante, sei lá, nestes temas, futuro, cinema, traição, nós recebemos o texto e dizemos assim, mas esta pessoa não fala do tema. E então temos que arranjar uma maneira de pensar onde é que o tema está. E às vezes eu acho que a pessoa nem se lembrou disso, esqueceu-se do tema. Por exemplo, num dos textos melhores da próxima edição, cujo tema é graça, há um texto que não se liga diretamente ao tema de nenhuma forma evidente, mas a certa altura a autora diz entretanto apareceu a Graça, acho que se chamava Graça, e pronto. E está resolvido, e, portanto, já marcou o ponto e pode continuar, mas isso é um exercício muito interessante também, não apenas a encomenda e a escolha, mas depois a composição dos textos para ter uma certa lógica, para que um texto, vou dar só um exemplo, como ilustração do que vai acontecer no próximo número, por exemplo, o primeiro texto do próximo número, que é um texto de ficção, podemos dizer, são diálogos, na verdade, de uma dramaturga inglesa bastante conhecida e representada, a Carol Churchill, em que ela é uma personagem que em tudo corre mal e depois, de um momento para o outro, tudo lhe corre bem. E as coisas que correm bem são impensavelmente otimistas e são as mesmas que lhe correram mal antes. E não se percebe muito bem se é uma paródia ao otimismo, se é uma paródia ao facto de nós estarmos programados para o pessimismo, etc. E o último texto, portanto, é a graça no sentido de uma coisa, não é no sentido teológico, provavelmente, mas de uma coisa que acontece, que nos é dada, etc. E o último texto, esse encomendado, é um texto do Gregório do Vivier, em que o Gregório escreve que ele tem 41 ou 40 e qualquer coisa, e ele diz assim, bem, os homens da minha idade começam a envelhecer e têm medo de perder duas coisas, têm medo de perder o cabelo e têm medo de perder outra coisa. Mas eu tenho um medo adicional, eu tenho medo de perder a graça. Porque enquanto sem cabelo eu vivo, sem outra coisa é um bocado mais difícil de viver, mas sem graça não tenho trabalho. E portanto, perder a graça, que é uma coisa que acontece e que nós dizemos, falando de tal perdeu a graça, para um comediante é a pior coisa que pode acontecer. E portanto, a revista a fechar acaba com a perda da graça. Sendo que o texto tem muita graça porque é escrito por um comediante, que também é um escritor, e que
de repente pega num tema completamente banal, que é o envelhecimento, a meia-idade e não sei o que mais, e depois tem esse salto imaginativo a dizer, pois, mas vocês só estão preocupados com ficarem carecas e, vou citar a palavra brasileira, brochar, que não tem nada a ver com, enfim. Enquanto eu tenho uma preocupação adicional, que é perder a graça. E assim, quando nós encontramos, quer dizer, pronto, isto é o final, e nunca pensámos, nunca pedimos que fosse para o texto final e que fosse sobre o tema perder a graça. O Gregório podia escrever sobre o que quisesse. Ele, aliás, ficou preocupado, não sei o quê, o que é que eu vou fazer e tal, e é um texto ótimo, aliás, são 2 dos melhores textos da revista. Só dizer, esta junção dos brasileiros e também dos africanos tem tudo a ver também com um bocadinho a nossa posição editorial, não é? Nós queremos trabalhar a língua portuguesa sem qualquer... Aqui uma coisa importante é que os textos são publicados exatamente como são escritos por cada uma das pessoas, portanto não há qualquer adaptação, e isso é um bocadinho um statement da editora. Nós acreditamos mesmo que estas pontes podem estabelecer na língua portuguesa e que quanto mais nós fizermos este trabalho, quanto mais editores fizerem este trabalho, menos muros a mesma língua vai erguer. Portanto, há aqui também e em relação à Granta, essa é uma das ideias principais. Queria dizer também que vários destes textos publicados por autores portugueses foram escolhidos pela Granta inglesa para serem publicados lá fora. Estou-me a lembrar de um dos textos que teve mais repercussão, por razões óbvias, que é o texto do Paulo Varela Gomes, no número Falhar Melhor. O Paulo já estava a morrer e o texto dele chama-se mesmo Morrer é Mais Difícil do que Parece. E foi um texto que recorrentemente eu ainda o vejo nas redes sociais a voltar. Foi um texto muito importante, foi incrível, porque eu disse-lhe que eu queria que tu escrevesses para a Granta, ele já estava doente, e ele disse-me: eu escrevo. Eu não estava nada à espera que ele escrevesse aquele texto, e foi assim muito... ele ainda estava vivo quando eu publiquei, já não me lembro, ainda estava vivo. Mas sim, quando publicámos, e depois esse texto foi traduzido para várias línguas, não foi só para a Granta inglesa, eu acho que foi também para a Granta italiana e para a sueca, tenho ideia disso. Alexandra Lucas Coelho também foi traduzida, o Gonçalo M. Tavares também, mas eu acho que foram mais. Nessa altura havia mais trânsito. De facto, o John Freeman saiu da revista e quando ele saiu da Granta, isso perdeu-se, essa ponte que nós fazíamos entre os editores da Granta. Nós todos os anos nos reuníamos, havia aliás chegámos a ir a Londres, a casa dela, da Sigrid. Chegámos a ir à casa da Sigrid e conhecemos o editor japonês, lembro-me sempre do japonês. Sim, lembro-me do japonês por razões que não vamos contar aqui. Não, mas lembro-me do japonês. Não, é horrível, acho indecente esse tipo de... A sério? Pois, não conheces, porque não interessa, não interessa nada. Mas havia sempre um convite para nós irmos a seguir à Feira de Londres, irmos à casa da Sigrid, e o Freeman patrocinava muito essa ligação entre as várias literaturas e as várias editoras. Depois, de facto, o John Freeman foi para os Estados Unidos, formou a Freemans, uma revista literária formada por ele. Eu fui contra o nome, achei um bocadinho... Ele perguntou-me, eu disse: oh John, Freemans, achei um bocadinho demais, mas... É como se fosse orgulhosas. Exatamente, acho um bocadinho... Podes fazer orgulhosas. Achei um bocadinho... Ok. Mas... A revista era boa, mas eu lembro-me de ele me ter perguntado a opinião na altura. Eu achava que ele me tinha em mais consideração, porque eu disse: está fora de questão, não faças isso. E depois vi o primeiro número. Essa revista também já acabou. Hoje o John Freeman é editor da Knopf na América.
em Nova Iorque. Aliás, recomendou-me, foi uma das pessoas que me recomendou este livro do Omar Al-Akkad, que acabamos de publicar sobre a Palestina. E, portanto, nós continuamos em contacto, mas de facto perdeu-se esse trânsito com a Granta com outros países. De qualquer das formas, eu acho que é importante, e foi importante, nós continuamos a enviar as revistas, acho que não olham da mesma maneira. Ia-me só recordar aqui de um número que nós achámos. O Gustavo Pacheco, houve uma altura em que o Gustavo escolhia um tema e o Pedro escolhia outro, e eu estava ali de árbitro. E o Gustavo quis clima, e nós dissemos, não, então fica quente. E achámos que no número quente iria haver qualquer coisa de erotismo, de sexo, qualquer coisa. Então temos brasileiro. Nada. E todos os textos são sobre alterações climáticas. E não há nada, não há um único texto em que alguém tenha escrito sobre finalmente o quente. Um número divertido. Não foi. Portanto, queria só fechar com esta nota. Eu tenho que contar a história do japonês. Desculpa. Não, o japonês, o que aconteceu com o japonês é que o japonês estava perdido de bêbado e a Bárbara teve de dar um apoio ali naquele momento e, portanto, foi uma festa muito engraçada, mas o japonês estava mesmo a cair. Sim, e a Bárbara teve de segurar o japonês. Eu queria fazer só um sublinhado de uma coisa que é a coisa das revistas em que eu estive envolvido, os números em que eu estive envolvido da Granta. Acho que é a coisa que mais me orgulho e que mais me entusiasmou. Foi aliás, eu gosto muito, já vos disse, de alguma experimentação. Fizemos uma novela gráfica a certa altura, e fizemos uma fotonovela. E eu adorava poder continuar esse tipo de experiência. É uma fotonovela escrita pelo Tiago Rodrigues, fotografada em minha casa, da altura, com a Isabela Abreu e o Tony Anquito. Foi um processo, como imaginam, bastante especial. Divertido, não é? Também. Divertido também, com catering, fui comprar rições e croquetes e tal. Está na revista no número 3, e passámos 2 dias a fotografar os atores. O texto é muito, muito engraçado. O Tiago Rodrigues fez uma coisa mesmo divertida, e depois o Pedro Serva paginou e tal. E esta ideia de experimentar coisas malucas, quando eu disse à Bárbara, ela olhou para mim e disse: uma fotonovela, estás bárbaro. E foi das coisas que mais me entusiasma. É a história da fotonovela. Acho que tinhas de fazer uma fotonovela. Não, acho que há um lado de experimentação e de risco que é curioso e é interessante, e depois eu pessoalmente tiro mais do processo do que do resultado final, embora temos que calcular sempre que o resultado final tenha validade, não é? E acho que sim, tem uma grande validade, porque é tudo ótimo. Mas o processo é uma coisa que não vos posso transmitir e que não podem viver como eu vivi. Eu fui repórter durante muitos anos a ir a muitos sítios do mundo e tenho a sensação sempre que lucrei muito mais do que com aquilo que foi o produto do meu trabalho. E acho que quando nós fazemos as coisas com entusiasmo e com empenhamento, o primeiro lucro é o nosso, quando as fazemos. E acho que a Granta é um bom exemplo disso, porque é uma coisa que nos envolve muito e que nos faz sentir muito realizados no momento em que chega o texto, no momento em que a pessoa aceita escrever o texto, no momento em que participa, partilha connosco a ideia que está a ter para fazer o texto. E pronto, e a fotonovela para mim é o ponto, é o clímax dessa sensação que tive de prazer a fazer esta revista. Eu sei, já estamos a falar de orgulhos, mas antes ia dizer, há bocado o Pedro falou do tema da Rússia.
que parece um tema fácil, não é? Mas é um samovar e está a andar. não, mas pensem assim, tentem, sem dinheiro obviamente, para isso, encontrar um fotógrafo português ou uma fotógrafa portuguesa e um fotógrafo brasileiro ou uma fotógrafa brasileira que tenha ido à Rússia antes da guerra começar e ter as fotografias. Portanto, não, mesmo quando eles escolhem os temas aparentemente óbvios, não são fáceis de resolver. Também queria dizer só mais uma coisa. Claro que a granta inglesa tem a facilidade de ou mandar ou estar em contacto com autores que estão nos sítios, escrevem no terreno. Eu publicámos num dos números um texto sobre a queda de Saigão, que é um dos textos clássicos da granta. Bem, nós convidamos as pessoas para escreverem, mas levam 10 questões e escrevem um texto, mas não podemos mandar, não temos a possibilidade de mandar ninguém a lado nenhum e, portanto, isso limita-nos muito. Pronto, mas também não vale a pena chorar sobre isso, é o que é. E outra coisa, pronto, estávamos a falar de orgulho, outra coisa que eu queria chamar a atenção é que tive a partir do primeiro número logo a belíssima, passo a falsa modesta, ideia de o pouco programa que eu tenho, que todos os números têm pelo menos uma mulher fotógrafa, porque eu venho de facto de uma geração que sempre senti que as fotógrafas estavam muito pouco representadas e nas gerações anteriores ainda menos, obviamente. Portanto, todos os números da granta têm pelo menos uma mulher fotógrafa, sendo que o próximo é o segundo ou o terceiro que tem 2 mulheres fotógrafas. Só queria chamar a atenção também para isso, porque acho que é importante. E nos textos também é uma coisa assim. Nos textos é 50-50 mesmo. Queria só dizer, porque nós temos estado a falar sobre qual vai ser o próximo número, qual vai ser o tema, ainda não temos o tema, e como eu tentei fazer um número erótico que falhou, porque as pessoas com o que não foram lá, o Carlos deu-me uma sugestão agora que eu vou discutir com agora nos próximos dias. Clímax. Textos sobre clima, tudo bem, só estou As alterações climáticas. Exato. Eu queria só. Há perguntas. Se houver perguntas, estes senhores estão à disposição, embora não saibam, mas estão, para responder a questões. Não havendo. Olá. Eu vejo nada sem óculos, peço imensa desculpa. Não, eu só tinha uma sugestão, continuando essa ideia do tema, não sei se será clímax ou não, mas tinha uma sugestão barra pedido. Talvez quando decidissem o tema, podiam sugerir que novos autores, não sei se por acaso há aqui alguma, pudessem participar e tentar responder esse tema, não é? Não seria, não sei, estava a pensar que isto podia ser feito de 2 formas, de uma forma mais institucional, não é? De lançarem um convite, novos autores respondam, vocês fazem a escolha, depois enfim. Ou simplesmente podem dizer assim, mandam um e-mail quando decidirem o tema. Sim, nós já publicámos textos assim, já publicámos textos de pessoas que nos enviaram textos. E o que acontece é que às vezes nós gostamos muito do texto e não se adequa àquele tema. Mas esperamos, ou seja, o texto fica ali, quando houver um tema encaixamos, sim, fazemos isso. Fantástico, obrigada. Portanto, é enviar por e-mail. Deixa-me dizer, aconteceu, não aconteceu muitas vezes, mas aconteceu quando eu estava responsável pela revista, recebermos textos e, pelo menos num caso, orgulho-me de dizer isto, um texto que recebi por acaso no e-mail foi um texto que publicámos, não sei em que número, já não tenho presente, e que é o primeiro texto publicado de um autor que hoje é, aliás, um autor prolixo, o Gardiazabal. O José Gardiazabal, que publicou já inúmeros textos e que já ganhou prémios, vários prémios, etc. E o José Gardiazabal era uma pessoa que eu não fazia ideia de quem era, que me mandou para o e-mail um texto com aquele nome bizarro. Eu pensei,
deve ser um descendente de alguém basco, não era um nome que não me dizia nada, na altura lembro-me de estar a googlar, será? E não, mas o texto era bastante bom, muito bom mesmo, e publicámo-lo num número que já não sei bem, o 4 ou o 5, não me lembro, pronto, e o Jagar Dias-Zavala hoje é um autor, pronto, estabelecido, digamos assim. E a Granta também pode ter esse papel, portanto, recebendo textos, depois os textos são avaliados e, no caso, acho que foi uma situação mesmo de qualquer coisa que correu bem, porque é um autor com valor reconhecidíssimo já. Mais alguma questão? Eu não estou a ver nada. Não? Havia ali mais uma pessoa, mas se calhar desistiu. Desistiu. Então, olha, obrigado a todos. Obrigado aos 3 autores, ao Daniel Blofux, ao Carlos Vaz Marques e ao Pedro Mexia. Assinem a Granta, comprem a Granta. Nós precisamos. Sim, estas revistas esta parte também têm muita viabilidade pelo número de assinantes que tiverem também, não é? Claro que a compra número a número é relevante, mas saber que temos, eu estou a dizer temos, mas já sim, ainda mas faço parte disto, assim, mas é claro, só já claro. De forma indireta, mas saber que há um conjunto de pessoas que está à espera da revista é o melhor combustível para fazer uma revista destas. Claro que ela é feita de qualquer maneira, com entusiasmo, etc. Sim, nós só temos garantido o trabalho, nós garantimos que trabalhamos muito não. Mas estas revistas, este tipo de revista literária, que são raridades no panorama português, terem assinantes é mesmo importante e é uma forma de as viabilizar. Está a dar o recado. Obrigado a todos. Obrigado.